Estamos começando o Arte Agenda Entrevista do Correio do Povo. Com esta, a gente vai brincar com ele, que é uma lenda, mas é um cara que é muito generoso, sabe muito de música, não só da música dele, mas da música. Ele já foi crítico musical, né? Uma profissão tão rara hoje em dia. Paulo Ricardo, seja bem-vindo ao Correio do Povo de Porto Alegre. Obrigado, Luiz Gonzaga, obrigado a todo mundo que está nos assistindo, Facebook, pelas redes sociais, obrigado quem está nos ouvindo. Muito bom estar nessa revista, nesse jornal eletrônico. Exatamente, o Correio do Povo, ele é bem recente, ele é de 1895, então a gente é bem jovem, assim, quase não tem idade. Paulo, cada vez que tu vens aqui, no show do ano passado, eu estava lá, gera no Araújo, esse ano é no Bourbon Country, gera uma expectativa, porque tu é um cara que nos traz, e principalmente a minha geração, que é em torno dos 55 anos ali, traz uma junção do passado com o presente, porque as músicas são rearranjadas, a banda tem uma qualidade boa. O que nós podemos esperar deste rock popular aí nessa sexta-feira aqui em Porto Alegre? Olha, Luiz, eu acho que nunca esse seu preâmbulo foi tão adequado, porque esse espetáculo se propõe justamente a essa junção do passado com o presente, né? Eu tenho um álbum de 96 que se chama Rock Popular. Ele marca minha volta ao Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas morei muitos anos em São Paulo. O RPM se formou em São Paulo, mas em 96 eu fui convidado pela Som Livre, depois de uma participação no Som Brasil, homenageando Cazuza, a fazer esse trabalho onde eu pudesse colocar o meu ponto de vista sobre o rock nacional. E aí eu fui desde, né, Roberto, da Jovem Guarda, passando por Raul, Rita, Beto Guedes, anos 70, anos 80, começo do rock nacional. E esse álbum ficou bem conhecido pelo dueto marcante, emocionante, que o Renato Russo me deu o privilégio de participar em A Cruz e a Espada. Eu acho que, nesse momento, eu deixei claro que já havia algo que a gente pudesse chamar de um rock popular brasileiro, uma música que, de certa forma, fazia parte da MPB, mas tinha, naturalmente, seu primo anglo-saxão e tal. Agora, a gente passou por um período aí bem difícil, onde perdemos grandes nomes, pessoas fundamentais nessa história, como Rita, Erasmo, Gal. E, na medida que eu fui montando esse espetáculo, nós íamos homenageando essas pessoas, e chegou uma hora que eu defini alguns ícones, alguns clássicos que eu não podia deixar de homenagear. Muitos deles eu já havia regravado mesmo, então são minhas próprias versões desses clássicos. Então, o rock popular, que é o nome do espetáculo, se propõe a consolidar essa conexão do nosso rock, do nosso pop rock. Inclusive, toda a parte visual, de cenário, do Zé Carratu, figurino, está tudo conectado muito com a pop art, lembrando muito essas referências com Ed Warhol, Liechtenstein e tal. Ao mesmo tempo, trazendo os meus sucessos, RPM, carreira solo e tudo mais, mas tendo esse olhar sobre o rock nacional e quanto nós andamos até aqui e de que forma escrevemos algumas canções realmente marcantes nesse tempo. Alguns clássicos, que provavelmente é o maior poeta do nosso rock. Então, é um show que viaja muito rapidamente ao começo, aos primórdios, anos 70, anos 80, mas tem coisas novas também, como o último single, que foi o Herói de Brasil, que retoma um pouco aquela pegada mais politizada que muita gente me cobrava, né? A gente vinha de uma geração que cresceu durante a ditadura e era natural que nós falássemos disso, dessa sensação, né? Às vezes não tão explicitamente, mas tivemos músicas censuradas e tal. Já pegamos o fim, né, dessa ditadura, a transição, começo da nova república do governo Sarney, mas mesmo assim a canção Revoluções por Minuto, para quem tem o primeiro LP, o amarelinho,
Na contracapa está escrito ali, pessoal de rádio tem no seu acervo proibida a execução e radiodifusão pública da faixa revoluções por minuto. E até hoje a gente não sabe por quê, porque não recebemos, diferentemente, né, daqui do auge da ditadura, que Chico, Gonzaguinha recebiam aquelas cartas explicando o motivo, nós até hoje não sabemos o porquê dessa música ter sido censurada, mas, enfim, o Herói Made in Brasil comenta um pouco dessa fissão, né? dessa explosão de interesse pela política que se manifesta, às vezes, de maneiras agressivas e sujas, né? Como todo jogo de poder, mas, ao mesmo tempo, me deu muito prazer, porque foi o meu primeiro projeto em NFT e eu pude trabalhar com uma linguagem que eu adoro desde criança, que são os quadrinhos. Quadrinhos. Quadrinhos, eu acho que é a arte do nosso tempo, né? A gente tem aí todas as fases, né? Cubismo, expressionismo, então eu acho que é a fase do nosso tempo. Eu que nasci nos anos 60, que vem ali Beatles, James Bond, a nossa arte, se você for fazer um desenho do que foi o tipo de visual que nos cercou, tem que passar naturalmente por Ed Warhol, por todos esses caras que beberam muito dos quadrinhos, né? E a gente assistiu aí essa transição da Marvel e da DC passarem das páginas dos gibis da molecada para blockbusters e serem as maiores bilheterias da história do cinema de todos os tempos, né? Então, eu acompanho quadrinhos, muito esse universo de Marvel desde criancinha. Eu tenho ainda algumas revistas da Ebal, preto e branco, quem sabe, quem colecionava sabe do que eu estou falando. As primeiras publicações de Marvel que existiam no Brasil ainda nos anos 60. Algumas eu ainda guardo. E a gente assistiu, sobretudo nos anos 80, 90, a ascensão de muitos desenhistas muito talentosos brasileiros dentro desse universo, chegando no topo mesmo, e desenhando personagens essenciais, como Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Mulher Maravilha. E eu, particularmente, sou muito fã de um cara genial que se chama Mike Deodato. O Mike tem vários prêmios Will Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, e eu falei, eu quero fazer uma coisa com ele, dentro desse NFT, né, que são os non-fungible collectors, tipo, você junta a música com artes plásticas e a pessoa pode comprar o original da arte digital, né? Non-fungible tokens. E aí ele ouviu a música, pediu para ouvir uma música que realmente comentava a situação, essa polarização extrema que nós vivemos no final do ano passado, e antes até, nesse período que antecedeu as eleições. E ele gostou da música, que fala um pouco, né, do Brasil, do brasileiro, numa visão política, e fez os cards, fez as ilustrações para o clipe. Então, é uma música recente que está no show e ela se mistura dentro desse fluxo e você realmente não tem essa percepção do que é anos 80, do que é ano passado. E isso é muito lindo na música, né? Como ela te transporta no tempo, questão de segundos, você se teletransporta para aquele lugar, para aquela época, para aquela turma que você frequentava naquela época. E no meio desse show, eu coloquei um momento acústico, porque o último lançamento, agora esse ano, foi um álbum que foi, na verdade, filho do show, voz, violão e rock and roll, que eu montei durante a pandemia para poder fazer lugares menores, com uma equipe mais reduzida, com segurança, com máscara e tudo mais. Esse espetáculo fez com que... Bom, eu fui obrigado, né, a fazer minhas canções só com violão, porque durante a pandemia a gente não podia se encontrar com ninguém. E eu fiz várias lives, algumas lives de YouTube com aquela equipe, todo mundo testado e tal, mas muitas lives de Instagram. Então, como eu estou aqui conversando com você, eu estava em casa com um violão, cantando ali para um monte de gente que estava do outro lado, uma coisa surreal, né, que a gente não podia imaginar, um filme de ficção científica, mas, ao mesmo tempo, aquilo, eu vou ser sincero, eu sempre fugi um pouco do acústico. Naquela explosão de acústicos da MTV, eu fugi um pouco porque eu entendia que o tipo de coisa que eu fazia estava intrinsecamente ligado à eletrônica e ao rock. Era o tecnopop dos anos 80, com sequenciadores, sintetizadores,
E eu tinha medo de que uma versão acústica fosse descaracterizar. Bom, eu fui forçado a fazer essas canções com violão, apenas com violão. E fui levado a esse mundo do violão, que é muito rico, que é onde você encontra a origem do rock and roll, onde está ali esse momento em que o blues e a country music se encontram, e aquilo, né, através dos bluseiros, Howlin' Wolf, B.B. King, aí vem chegando Chuck Berry, Little Richard, até que tem Big Bang, que é o Elvis, né? E o rockabilly. Então, você tem elementos ali que são deliciosos. Os próprios Stones, né, antes desse álbum do Hackney Diamonds, eles fizeram um outro álbum alguns anos atrás que não era de inéditas, o Lonesome and Blue, só com as gravações de clássicos do blues. Então, o blues está presente no DNA de qualquer pessoa que goste de rock. E como eu justamente vim dessa linhagem de um momento da história em que a eletrônica está intrinsecamente ligada a tudo que a gente faz, eu me diverti muito em poder, apenas eu e o guitarrista, o Ícaro Staliuzzi, redescobrir essas canções usando esses elementos deliciosos do blues, o steel guitar, o bottleneck, o mandolin. Então, a gente montou esse espetáculo foi um sucesso, foi reabrindo as praças, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Fizemos no Palácio das Artes em Belo Horizonte, depois de 2 anos sem nenhum show na cidade. Fizemos Santa Catarina, Londrina, Maringá, fomos abrindo. E aí a gente teve vontade de gravar, ter um registro. Né? O registro já está em todos os aplicativos de música, no Spotify, no iTunes, se chama Voz de Rock and Roll, e eu trago um bloquinho desse show. Tem algumas canções que nós relemos e que ficaram muito gostosas, diferentes, e a gente faz no show. Então, rock popular é exatamente o que você falou. O passado encontra o presente e já aponta para o futuro. E por falar nessas referências todas que tu trouxeste para nós, eu queria pegar aquele trecho, o trecho Somos filhos de Macunaíma, sem caráter, sem vacina, sem vergonha, sem fuzil, para te perguntar, é um conceito que atravessa os últimos 100 anos do Brasil, do antropofágico, da antropofagia, da gente pegar algo, né, deglutir, mastigar, deglutir e transformar. Isso os tropicalistas fizeram, todos os outros, e eu acho que o pessoal do rock Brasil dos anos 80 fez muito isso. Eu, em conversas com outras pessoas, com o Evandro, com os guris dos Titãs, com outros caras, até da Plebe Rude, o Dinho, todos tinham bebido, e tu era um cara que ia muito a shows também ali nos anos 70. Uma vez eu vi uma entrevista tua falando que um dos grandes shows que te marcou foi do Gênesis, né, daquela fase final dos 70. Então eu queria falar um pouco dessa antropofagia na tua obra, na obra de Paulo Ricardo e na obra que vem desde os anos 80, que falou eletrônica, mas a gente percebia muitas referências, assim, para quem ouvia muita música naquela época, muitas referências, pô, isso aqui parece isso, e aí tu falou numa entrevista também o lance do laser, de colocar o laser, depois veio o Rock in Rio, e aí bombou tudo, assim, no sentido de apresentar para o Brasil alguns shows que não viriam, né? Então fiz toda uma introdução para que tu deu o toque antropofágico. Bom, você fez um painel muito, muito interessante e pertinente. É uma discussão que nos provoca um questionamento, digo, a todos nós dessa geração que trabalhamos sobre essa legenda do rock, né, que é um gênero anglo-saxão. E eu me lembro de ter visto uma entrevista do Tom Jobim dizendo se você jovem, você quer fazer música, faça música brasileira. E eu ficava me sentindo meio culpado com aquilo, por não fazer necessariamente música brasileira, mas eu entendo que o contexto do tom, as dificuldades, a distância das coisas, a música, as pessoas levavam meses para viajar de navio para ir para a Europa. Nós somos de uma época em que a comunicação viajava muito rápido, não tem diferença muito realmente para a gente, e a nossa geração, particularmente, começou a assistir esse crescimento dos shows internacionais. Então,
era curioso, assim, aí eu me lembro dessa canção dos Titãs, né? Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de lugar nenhum. Quer dizer, na verdade, que diferença faz se essa banda veio de Buenos Aires ou da Irlanda? É uma música que eu estou gostando, e a Björk é da Islândia. Eu acho que não dá para você ter esse tipo de visão, de preconceito com que não seja brasileiro, como se isso fosse alguma coisa que fosse contaminar a tua produção. É claro que a música brasileira está no nosso sangue. A gente cresceu com o samba, com o carnaval, com a bossa nova, com o tropicalismo, com a MPB, essa força, esses gênios todos que, graças a Deus, estão aí até hoje. Chico, Caetano, Gil, Milton. Porém, mesmo eles, dentro dessa linha, né, dessa clareza de que não há vida sem mistura, né, sem miscigenação, que Mário de Andrade celebrou no modernismo. Então, o que a gente chama, né, essa autofagia, de você, antropofagia, de você digerir o que vem de fora, mas reler aquilo de uma maneira pessoal é que fez da Tropicália essa força. A Tropicália não tinha problema. Quer dizer, é difícil lembrar hoje que foi um escândalo quando Caetano e Gil entraram com guitarras elétricas. É absurdo imaginar que houve uma marcha contra a guitarra Mais de elétrica, 100 mil pessoas. com Elis Regina e Jair Rodrigues, 100 mil pessoas. Então, quer dizer, para que isso? Qual que é o problema disso? Não vamos dizer, não vamos nos culpar, tá? A gente teve uma coisa similar nos Estados Unidos, quando Bob Dylan começou a incorporar guitarras na country music que ele fazia, no folk que ele fazia. Também foi muito criticado e tal. Então, o que acontece? Eu acho que a gente pega de tudo. Eu acho que o rock é um movimento extremamente influente e abrangente. Você vê, você tem Beatles usando música clássica, você tem Paul Simon trabalhando com a música africana. O rock sempre foi muito amplo, muito livre, e gente geniais como caras geniais como David Byrne, Heads, que tem um selo que abriga gente de todo mundo, inclusive Caetano, amigo de Caetano. Então, eu acho que a gente é de uma época em que todas essas fronteiras se diluem um pouco. Então, no final das contas, você tem que fazer o que você gosta, o que você acredita, o que você acha que seja o melhor veículo para a sua linguagem. Mas quando você vai falar de política em 2022, 2023, você tem que ter muito cuidado, porque era muito fácil e claro, nos anos 80, ser contra a ditadura, é óbvio, ninguém pode ser a favor de uma Uhum. ditadura militar. Então havia o preto e o branco, não tinha os 50 tons de cinza. Sim. Hoje em dia o mundo está dividido, está uma volta da direita, no mundo inteiro essas coisas, e aí fica ali, passa um governo, já não dá certo, volta para a esquerda, está tudo muito confuso. E a gente aqui passou por um período que eu acho que a melhor definição foi que, pela primeira vez, o brasileiro sabia o nome de todos os ministros do Supremo e não sabia a escalação da seleção brasileira. Voa muito. O Roger Waters passou por isso agora, né? Ele teve a primeira música, antes do Comfortable Number, ele precisa dizer: ó, se você não gosta de política, você está no show errado aqui, porque meu show é político, né? Então, esses caras. E eu queria, essa introdução, nós falarmos de política e de. Para lembrar um pouquinho, tu falaste antes de revoluções e tem Rádio Pirata, Alvorada, Alvorada, algumas músicas do tempo do RPM, mas o Rio Grande do Sul sempre teve no mapa do RPM teu, assim, desde os primórdios. Se eu não me engano, nos meus registros, o segundo show da banda, o primeiro foi em São Paulo e o segundo foi aqui num festival chamado Atlântida Rock Sul, né? Queria que tu contasse essa tua relação aqui com o Sul. Olha, a gente sempre soube que o Sul era um dos maiores consumidores e era um tipo de rock muito específico, assim, com uma influência muito grande
dos anos 60 e 70, o rock indie, uma coisa mais sofisticada e mais estilosa. A gente olhava aquilo com muito interesse, com muita curiosidade. E ir para o Sul era um desafio e uma honra, assim, porque foi aí, por exemplo, num desses gigantinhos, eu acho que nós já estávamos fazendo gigantinhos sozinhos, acho que foi em 86. O show terminou e depois do nosso show a gente ainda foi no show da Legião. E eu ainda subi no palco e cantei umas duas músicas com eles. Então é uma coisa que só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, poderia acontecer, né? Essa efervescência e tal. Então a gente estava muito animado porque esse festival recente na época, ele era, digamos, o embrião do que se tornou o grande festival de O Atlântida, planeta. o Planeta Atlântida. E ele era uma espécie de Rock in Rio, dividido entre bandas locais e bandas nacionais. Então, se eu não me engano, na nossa noite era TNT, Cascaveletes e Replicantes, depois Léo Jaime, Paralamas e RPM. Era apenas o segundo show. A gente tinha estreado uma semana antes no Teatro Brigadeiro, em São Paulo, o espetáculo Rádio Pirata ao Vivo, dirigido pelo Ney Matogrosso, com laser, aquele espetáculo como a gente conhece, como está registrado aí nos VHS, Nos VHS. depois saiu no box RPM. E a gente estava muito animado com aquilo, e é o que como você lembrou, essa passagem do Gênesis aqui foi uma coisa muito marcante, porque diferentemente de um outro artista que podia vir, dentro das condições que ele encontrava, ou um James Brown, um Alice Cooper e tal, essas bandas já eram mais pretensiosas, já era Rick Wakeman com o Projeto Aquários, Viagem ao Centro da Terra, e os Gênesis, eles sempre foram os donos dos seus equipamento de som e luz. Eles tinham a Showco, que fazia toda aquela iluminação absurda e desenvolvia sempre novas tecnologias. Cada turnê trazia uma nova tecnologia, não só timbres nos álbuns, mas também efeitos de luz. E eles trouxeram engenheiros canadenses. Eu me lembro que eu acompanhava tudo isso tipo, a única revista que nós tínhamos, que era a revista Pop. Então, tem aí, chegaram os engenheiros canadenses do Gênesis que vieram medir as ondas, né, dos ginásios, que tem acústicas horríveis, tanto o ginásio do Ibirapuera quanto o Maracanã, tem acústicas terríveis, o som que fica embolando ali. E aqueles caras vieram meses antes, coisa de 6 meses antes, para medir né, a distância das ondas, como o som se refletia ali. Bom, quando a gente chega lá, eu tinha 14 anos, tem uma série uma espécie de mobile, umas coisas assimétricas penduradas no teto, que você, que diabo é isso? Não era um cenário, era uma coisa feia, mas ela era intrigante, porque eram defletores. Você fala, bom, vamos ver o que isso vai dar. Quando o show começa, é um disco, perfeição, um som que nunca se viu. Eu estava chapado ali com aquilo. De repente, em algum momento ali, surge o raio laser, que era uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Era assim, uma tecnologia alienígena. E eu fiquei maluco com aquilo e falei, pô, era um patamar, era um nível de sonho, uma coisa a se buscar, a se sonhar para se chegar num dia poder ter o raio laser e, por sorte e por toda essa explosão do rock brasileiro, nós chegamos num ponto, numa posição de poder pleitear esse raio laser. Quando nós fomos contratados pelo Poladian, nós dissemos claramente, olha, existe isso, é uma coisa muito legal, o Brasil nunca viu, acho que poderia causar um grande impacto. O laser foi meticulosamente desenhado pelo Ney Matogrosso, que é um cara de muito bom gosto e perfeccionista em tudo que ele faz, assim como a luz, todo o espetáculo foi dirigido pelo Ney. E quando esse laser chega, porque a gente criou no teatro, não me lembro a capacidade, mas uma coisa menor em São Paulo. Quando esse espetáculo, que foi realmente concebido para grandes espaços, inclusive fizemos basicamente uma turnê de estádio, né? Ele causa um impacto, porque aquilo está sendo transmitido ao vivo pela rede Transamérica. E o locutor enlouquece, as pessoas começam a gritar, e ele fala, o que é isso?
Porto Alegre nunca viu isso. E o laser ali em London, naquele globinho, os pontos de laser em toda a cúpula do gigantinho. Bom, legal, bacana. A gente estava muito feliz com todo esse resultado. Foi um dia muito alegre, que eu me lembro muito bem. Eu estava ali cantando, brincando de cantar The Police com os Paralamas na passagem de som. Na época havia muitos festivais, a gente se encontrava com frequência, depois todo mundo se via no Chacrinha, nos sábados à tarde, da Globo. Foi uma época de muita riqueza e de muita união entre as bandas de rock e Até tal. nos corredores Enfim, das gravadoras, né, Paulo? Nos corredores, as bandas me contam também que rolava muita parceria nos corredores das gravadoras também, né? Na é, troca do. na, na verdade, ali, quando você estava na gravadora, já era uma coisa mais de trabalho. Você está ali porque você tem alguma reunião, tem alguma coisa para ver, ou algum assunto comercial ou jurídico e tal. Mas no Chacrinha a gente se divertia, Chacrinha, sim. porque era playback, a gente não tinha preocupação nenhuma de som, ou se a voz estava bem. Então, era só alegria e aquela anarquia, aquele tropicalismo, né? Aquele antropofagia pura do Chacrinha, estado bruto, aquele senhor vestido de noiva e de bailarina, jogando bacalhau para as pessoas, era surreal, né? Ninguém poderia ser minimamente tão louco quanto o Chacrinha, Quanto né? Então a gente Chacrinha. estava muito à vontade. E ele foi o verdadeiro pai do rock nacional. Ele abriu as portas. Então a gente estava ali misturado com Simone, Martinho da Vila, Magal. Era um barato, assim. Para nós, a gente estava em Hollywood, sabe? Tava tudo ali, todas as estrelas ali. E aquelas figuras clássicas, né? Elke Maravilha, Pedro de Lara, Aracide Almeida, um barato. Foram 2 anos, assim, de muita intensidade. Bom, o fato é que a transmissão ao vivo da Transamérica, que ainda hoje é a maior rede em número de repetidores de rádio do Brasil, começou a ser executada diariamente, porque aquilo foi um impacto muito grande. Nós não tínhamos intenção de gravar London Calling, e é o primeiro momento do show em que surge o raio laser. Então tem aquele impacto e aquela loucura. Durante muito tempo, muita gente achou que nós éramos uma banda gringa que Uhum. cantava em inglês. E aí aquilo começa a crescer via Transamérica em todo o Brasil. E aí as rádios, cada cidade onde nós nos apresentávamos, faziam sua própria versão, sua própria gravação e começavam a incluir na programação da sua cidade. Então, cada cidade que a gente ia tinha uma versão, eram centenas de versões diferentes, cada um tinha sua, era uma música relativamente fácil de captar, né? Era piano e voz. Sim. E isso foi em outubro, eu acho que 5 de outubro, se eu não me engano, de 86, de 85. Em março, nós fomos chamados aí, sim, para uma reunião na gravadora, porque London London estava em primeiro lugar em todo o Brasil, sem nunca ter sido lançado. As pessoas não Lançaram. podiam comprar. E meses antes, coisa de 6 meses antes, a indústria fonográfica tinha tido a ideia genial de extinguir o chamado compacto simples e o compacto duplo, né? O famoso single, né? Nós não Uhum. tinha, a minha geração cresceu com singles, compactos, era uma coisa maravilhosa. Você, sabe, tinha gente que nem merecia um LP, mas eram canções que faziam um sucesso rápido e era legal ter aqui, né? E os lados B, que eram músicas que não estavam nos LPs, mas estava se vendendo tanto LP, aquela explosão do poder econômico e tal, que as gravadoras acharam desnecessário continuar mantendo essa produção de compacto. Então, a gravadora disse o seguinte: a música está em primeiro lugar, o que as pessoas fazem? Elas ficam ouvindo rádio com um cassete, esperando a música começar para gravar e rezar para o locutor não falar no meio e estragar. Então, nós tínhamos necessariamente de gravar um álbum ao vivo, um LP ao vivo, para dar conta desse sucesso, para resolver essa demanda que havia imensa
de London, London, estourada no Brasil inteiro. Bom, em maio, né, se eu não me engano, 26, 27 de maio de 86, nós gravamos esse disco no AMB, no Palácio das Convenções, e fomos mixar em Los Angeles, que deu a ele realmente uma sonoridade diferenciada, uma coisa absolutamente moderna e forte, impactante e relevante até hoje. Você tem um som, né? Você sabe disso, né? Você tem um Sim. som característico dos anos 80, né? Daquela produção, tipo de produção que se fazia, o som do Liminha, o som do Peninha. Você tem um som, quando começa uma música anos 80, qualquer dessas bandas, né? Nenhum de Nós, tem aquele som da época, um som de bateria e tal. Rádio Pirata, não. Ele foi mixado pelo Steve Hodge, que era engenheiro do Stevie Wonder. London, London foi mixado pelo Humberto Gatica, que mixava Michael Jackson. Era o começo do digital. Então, até hoje, se você ouvir, mesmo no seu celular, você pode ouvir o primeiro álbum, que é muito competente, Revoluções por Minuto, produzido pelo Maluri. Mas quando você ouve o áudio do Rádio Pirata ao vivo, com aquela gritaria, aquela explosão, aquela Polaroid daquele momento, né, que muita gente compara uma bitomania no Brasil, aquilo é uma porrada. Tinha até um aviso na contracapa, mixado no sistema digital Mitsubishi ou Saal. Então, até hoje ele é alto. Então, foi em Porto Alegre, foi no Gigantinho, que nasceu essa semente dessa gravação pirata, que é uma coisa, né, uma loucura de metalinguagem, que num show chamado Rádio Pirata ao vivo, uma música tenha sido pirateada e gerado um álbum chamado Rádio Pirata ao vivo, que era uma loucura, porque como é que você vai fazer um álbum ao vivo tendo apenas um álbum de estúdio? O que você vai gravar ali? Foi aí que nós tivemos que compor Morada Moraes, homenageamos o Ney com Flores Astrais, Nájia, o instrumental, que conseguiu essa façanha de ter uma execução incrível, que é uma loucura para uma música instrumental. Então, foi uma bola de neve de uma espécie de sistema, né, de contexto que havia para o rock, recebendo, acolhendo, claro, toda essa geração de gente, de garotos muito talentosos, eram muitas bandas. Depois ali, mesmo nessa noite, você tinha ali Júpiter Maçã, estava ali no palco com a gente. Então, muita coisa cresceu, evoluiu dali, mas a gente deve toda essa loucura desse álbum, que ainda hoje é um dos mais vendidos da história da indústria fonográfica, a essa captação, essa transmissão ao vivo naquela noite no Gigantinho. Paulo Ricardo, eu por mim ficaria muito tempo, mas a gente sabe que o teu tempo é ouro. Eu quero convidar todos nessa sexta-feira, dia 10 de novembro, 21 horas, Teatro do Bourbon Country. Espero que entre as músicas, eu sei que tu também conversa com a galera, espero que entre as músicas tu também fale um pouco dessas histórias. Muito obrigado pela generosidade, pela tua inteligência associada à música. Para nós é muito aprendizado também para mim como jornalista cultural. Um grande beijo, Paulo. Obrigado pela entrevista. Obrigado, gente. É isso aí. A gente vai se ver sexta-feira no Teatro Bourbon Country com esse novo show, Rock Popular. E eu espero vocês lá, 21 horas. Guri, valeu. Um beijo. Tá bom, beijo. Obrigado pelo Guri. Tchau, tchau.